Fala pessoal, Benelli na área aqui. Então, só para vocês verem aí, essa é a primeira lutinha da W, linha 1, caminho 1, luta 1, simbionte contra Cersei, senão não tem absolutamente nada demais. Basicamente o simbionte anula tudo do nó, tudo da Cersei, é uma luta super fácil. O nó global ajuda pelo ganho de poder que o simbionte vai ganhar. Essa é uma luta super simples, depois que ganha o E3, ganha o E2, acabou a luta, não tem mais o que fazer. Basta esquivar dos especiais dela que são não bloqueáveis e luta ganha bônus 1. Próxima luta que a gente vai fazer é essa Vivivision no Gentil. Eu cometi um erro de uma proficiência que eu pensei que eu tinha tirado e no fim das contas eu não tirei. Eu esqueci o nome dela, é aquela que coloca um debuff quando bate, tem uma chance de acontecer. Esse nó é a segunda luta do Tier 1, na linha 1. Basicamente é um nó que cura se tu causa debilitação. Que vai acontecer nesse momento, se eu não me engano, exato. Eu causo cansaço e o cansaço habilita o nó de ficar não bloqueável e cura. Então depois que eu me dei conta nisso, eu pensei, bom, eu vou ter que lutar um pouco mais calmo e tentar mudar um pouco a estratégia. Eu basicamente dou os combos, a partir do momento que fecha 15 combos, eu tento ou ficar intangível e dar um hit, e aí o tempo que ele me retaliar eu tô invisível, não vou tomar dano, ou eu uso a própria relíquia para fazer esse trabalho. O que vai acontecer agora vai ser isso novamente. Eu vou deixar com 1, invisível, dou um hit, entre superável e ele não me retalia porque eu tô invisível. Então basicamente deixar com bloqueio de cura passivo, que a Vivi deixa, por mais que cure não vai ter problema nenhum. D2, E1, acabou a luta. Eu me dificultei por causa da sinergia. Da sinergia não, da proficiência que eu botei. Essa aí é uma luta suicida que eu acabei fazendo, é uma luta que não faz sentido nenhum. Como eu tenho uma luta de patriota pra fazer, me sobrou patriota pra usar nesse Hyperion aí. Eu usei indestrutível, coloquei suicidas para fazer a luta mais rápido, porque eu sabia que essa luta poderia dar problema caso eu demorasse muito para fazer. Eu teria 3 E3 que eu poderia tancar do Hyperion. Poderia tancar até um quarto, provavelmente que eu não ia morrer, mas esse é o motivo que eu acabei usando suicidas na luta. Essa luta não era para eu ir na linha 1, eu esqueci de comentar, na verdade isso daí é a linha 1 no segundo tier. É aquele nó que não dá pra dar dano de energia, então tem que ir com campeões que dão dano físico, basicamente. E o que eu fiz foi que não era pra ir nessa linha, eu acabei mudando de última hora porque ficou um campeão ali mais chato de fazer, que não é com qualquer um que faz. E aí eu tive que me mudar de linha e eu acabei indo de Patriota. É uma luta super chata, o Patriota é um herói chato de jogar, mas tive que subir R4 porque o grupo precisava. Então basicamente é bater e era isso. A próxima luta é essa luta aí da Vivivision contra o Zola. Essa luta basicamente a Vivivision anula o nó por completo, porque o nó tem... Me desculpa, eu não lembro do nome. É aquele nó que se tu tem bônus, ele anula e o defensor ganha cura. A Vivivision é imune a anular, então ela anula essa parte. E como ela coloca bloqueio de poder passivo, ela também anula caso o Zola ganhe a cura, que nem ganha. O nó tem 2 curas, a segunda cura é essa de tempos em tempos que ganha. E com bloco de cura passivo não tem problema nenhum. Então a Vivivision é isso daí, esse arregaço campeão, 1v2, 2v1, acabou a luta. Próxima luta é uma luta muito engraçada, essa luta eu fiz a primeira vez na W passada e é uma luta que, bom, vocês vão ver aí o resultado. Eu pedi para colocarem Odin para eu ter os 2 buffs para poder chegar no E3 mais rápido. A partir do momento que chega no E3 acabou.
não tem mais o que fazer, é E3 atrás de E3 e E2 e o Thanos basicamente não clica a luta inteira. Esqueci de comentar o nó novamente, é algo que eu vou melhorar para o próximo vídeo. Esse daí é aquele sub-boss que quem tem mais buffs ganha poder, e cada vez que o defensor usa especial ele ganha Unstoppable, é insuperável e esquivar. Então é basicamente E3 e E2, eu não preciso nem bater nessa luta e a luta basicamente já acabou. Mais um E3 para finalizar a luta. E a luta está finalizada, sem problema algum. Essa é a luta que eu estava comentando antes, subiu o Patriota para fazer esse Raievo. Na W passada eu esqueci de tirar a destreza e a luta foi muito mais difícil do que essa aí que eu vou fazer agora. É uma luta que, se tu souber da mecânica e tu souber o que tem que fazer, não é pra ter problema nenhum. Então eu tirei a destreza porque esquivar do E1 do Raievo é muito fácil, não tem problema nenhum. É basicamente esperar ele soltar o E1 pra trás, bater intercalando golpes e acabar a luta. Eu errei, eu cometi uns 2 erros nessa luta aí. Eu acabei repetindo o golpe, ele ficou com aquele bloqueio dele lá. Não tem problema nenhum, mesmo que se eu seja retalhado, não vai ter nenhum problema. Acabei usando 1 ou 2 especiais nessa luta com o Ferrão, que também não tem problema. O Patriota ele não possui, ele não tem como ter a cura dele diminuída por conta de debuffs. Logo ele cura o tempo inteiro, tem força de vontade ativa, então essa luta basicamente vai sair a 100% de vida, a não ser que cometa muitos erros. Pra terem uma ideia, na outra W que eu não tava com destreza, eu puxava o Raievo pro E2 o tempo inteiro. Eu acabei a luta com 10% de vida e 30 segundos pra acabar. Foi um horror. Essa aí tá sendo muito mais fácil por conta de uma proficiência que eu acabei tirando, que é destreza. De novo, eu não falei, esse é aquele sub lá que fica não bloqueável quando tu tem debuffs. E se tu usa bônus, ele anula e o defensor ganha não bloqueável. E essa daí, Serpente R5, já fiz essa luta 899 milhões de vezes. Sei exatamente o que tem que fazer, sei tudo que tem que fazer. E essa luta aí vai trazer uma surpresa. Não tem indestrutível, tive que usar barra 1. Já usei 2 indestrutíveis nessa W. A luta sempre começa dessa forma. Vai esperar chegar em 3, quando chega em 3 acaba a luta. Só que aí o Serpente decide me dar umas porradas que tá acontecendo direto. Ele basicamente, em vez de ficar parado, ele dá uma andadinha pra trás e dá o backstep nele ali. Então, preste atenção na minha vida. Aqui eu cometo um erro que não deveria ter cometido. 6% de vida. E aí, bom, essa luta aí não tem mais como salvar, né? Mas aí, vocês vão ver o que vai acontecer. O Simbionte é um campeão absurdo. Eu sou o único do grupo que tem R4. Hoje um membro subiu R4 também, pra ajudar. A partir do momento que tu tem E13, tu tem o escudo e mais aquele ícone ali roxo que eu esqueci o nome, a luta tá praticamente acabada, né? Me retorna outro E3, me retorna E2 e olha o dano absurdo que eu dou, 140 mais 100, só deu 250k de dano esse E2, puxou por E3, outro E3. E nessa luta o indestrutível ele não é obrigatório. O que é obrigatório é tu ter o escudinho ali, que é esse escudinho que faz com que o Serpente não te dê muito dano quando ele solte o E3 dele. Eu levei ele por E3 de propósito, sendo que eu tinha usado o meu E3. De 18% de HP eu vou ficar com 12, que o Serpente só causa 6% de dano. Qualquer efeito dá 6% de dano. O vídeo está concluído. Foi meio no improviso. Prometo que da próxima vez melhorarei. Abraço, até mais.